dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o programa Lar Feliz. É uma alegria fazer parte da sua tarde nas terças-feiras e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os ouvintes da Rádio São Baquim. Nessa tarde nós queremos falar um pouco sobre Gideão, falar um pouco sobre a estratégia que Deus deu a Gideão para que ele conquistasse, para que ele livrasse o povo da opressão que estava ocorrendo naqueles dias. Quero ler uma porção da palavra de Deus que se encontra ali em Juízes 7, a partir do verso 12 até o 16. E logo em seguida colocaremos um louvor para que você possa estar meditando e escutando. Depois vamos compartilhar um pouco de uma meditação aqui. Bom, Juízes 7, a partir do verso 12, diz o seguinte: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão, bem no momento em que um homem estava contando um sonho a um amigo, tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos deles trombetas, jarros vazios com tochas dentro. Queremos colocar um louvor, depois vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Deus te abençoe nessa tarde. Glória a Deus. Perdão é a canção do amor. Perdoar é se libertar. É quebrar correntes de alguém. É deixar o outro levantar. É abrir mão de toda razão. Nunca usar o trunfo que se tem. Não negar socorro ao seu algoz. Dar a outra face, ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for. Perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa rega a flor do amor. Do amor. Perdão sara a ferida da desilusão. Acende a luz no breu da escuridão. Lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu. Tem mais razão o que perdoa. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. Voltamos com o programa Lar Feliz. Nessa tarde aqui temos 2 visitantes, né? A Andréia e a Gabriele, aqui me ajudando
na técnica, filmando ali o Álvaro aqui, né? Na tarde, a primeira vez que eu estou aqui com o Álvaro, né? E a Gabriela e a Andréia aqui me ajudando a filmar para depois a gente colocar lá no YouTube para que você possa ver. Mas estamos compartilhando uma palavra ali sobre Gideão. Esse final de semana foi muito interessante. Tivemos a visita dos jovens ali da BZN de Porto Alegre. E tivemos um tempo muito bom ali. A partir de sábado pela manhã, nós saímos para o evangelismo aqui pela cidade. E depois à noite tivemos um tempo de louvor e adoração. Podemos ir passear lá no Farol. E Deus falou muito conosco nesse tempo. E no sábado, no domingo pela manhã, me acordei às 5 horas da manhã. Deus falando comigo uma palavra. Quando nós chegamos na igreja, eu deixei a cargo deles ministrar a palavra. E eles falaram, não praticamente a mesma palavra, mas aquilo que eles compartilharam foi a parte introdutória de Gideão. E eu quero me deter mais na parte da guerra e focar isso para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para que essa visão seja uma visão que abençoe a tua casa. Eu li o texto de Josué, de 7, a partir do verso 12 ao 16. E nesse texto fala que os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente se reuniram para guerrear contra Israel. E diz que eram como nuvens de gafanhotos esses povos. E os camelos deles eram inumeráveis como a areia da praia. E Deus faz aquele teste com Gideão para reduzir o exército que ele tinha para 300 homens. Ele dá uma estratégia. Que ele leve um cântaro vazio, uma tocha acesa dentro desse cântaro e uma trombeta. Interessante que como quando nos dissabores, nas desilusões da vida, como nós perdemos a visão de alguma coisa, né? Porque Deus é que quer fazer, é da forma dele, do jeito dele, e Deus faz sempre até o fim. Ele não deixa nenhum projeto pela metade. Mas quando a gente está no meio da tempestade, parece como os discípulos ali quando estavam no barco, né? Estavam no barco e quando viram, além da tempestade, a tribulação que aquela tempestade estava causando, ali o barco, os açoites das ondas, ainda quando eles viram um homem sobre as águas, eles disseram, é um fantasma. Parece que quando a gente está passando por alguma dificuldade e a gente enxerga uma luz lá no final do túnel, e pensar que aquilo é o livramento, a gente pensa que é um trem que vai nos atropelar ainda. Mas sabe que, tomando foco nesses 3 elementos que Deus deu de estratégia para Gideão, para vencer a batalha contra um exército de homens inumeráveis, assim como os seus camelos, Deus dá um cântaro vazio. Lá em Jeremias 18, fala que Deus, falando ao profeta, manda ele descer à casa do oleiro. E no desenrolar da conversa, esse oleiro representa Deus, e aquele vaso, aquele cântaro que está ali nas mãos do oleiro, que está sendo formado, Deus compara essa situação a ele fazendo alguma coisa na nossa vida, trabalhando na nossa vida, moldando, formando da forma que ele quer. E esse cântaro aqui de Gideão me faz refletir nisso, porque a Bíblia diz que precisava ser um cântaro vazio. Um cântaro vazio. Você já pensou que às vezes você está tão cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de sonhos, cheio de projetos, que Deus não pode encher a tua vida, a tua casa, não pode te dar uma ideia nova, porque tu está tão cheio que não cabe mais nada, tu não aceita a opinião. E diz que dentro desse cântaro ia ser colocada uma tocha acesa. A Bíblia fala lá em Atos 2, verso 3, fala sobre quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, receberam uma unção, uma graça, foram avivadas. Diz que o Espírito Santo se manifestou como línguas de fogo sobre a cabeça deles. E se nós pensarmos dessa forma, uma língua de fogo sobre a cabeça do ser humano parece uma tocha. E o fogo é uma representação do Espírito Santo na vida. Então
você precisa, só sobre esses dois elementos, você já precisa entender que você precisa estar vazio para que Deus lhe enche, para que Deus coloque o Espírito dele dentro de você. Que nada da nossa característica, da nossa personalidade, do nosso eu venha impedir que essa chama de Deus esteja dentro da nossa vida, mas no decorrer da história, esse cântaro seria quebrado para que se revelasse aquilo que estava dentro. Deus quer trazer para fora aquilo que Ele colocou no teu interior. Se você permitiu que Ele entrasse na sua vida, se você permitiu que um dia você levantou a mão e aceitou Jesus, e permitiu que o Espírito Santo, através desse gesto, entrasse na tua vida, hoje, Ele precisa que você seja quebrado, para que a presença dEle seja manifestada através da tua vida. E tinha mais um dos elementos, que era a trombeta. A trombeta era utilizada naquela época para convocar o povo para adorar, era convocado para reunião e para avisar sobre as guerras. Hoje em dia nós vemos a trombeta sendo usada em campos de futebol para manifestação da alegria, como um clamor. E nós, como povo de Deus, não podemos abrir isso, de clamar, de entender o poder que tem esse clamor, porque a primeira coisa que esses homens nos vales fizeram, foram divididos em 3 companhias. Eles primeiro tocariam a trombeta, quebrariam o jarro e se revelaria aquela tocha. E diz que daí para diante os inimigos sozinhos se aniquilaram. Eles mesmos fugindo, eles lutaram um contra os outros, sem que precisasse o povo de Deus levantar a espada. Talvez você olhe para suas mãos e veja ferramentas rudimentares, que nem são propícias para a guerra. Mas eu quero dizer que Deus colocou nas suas mãos a ferramenta certa, para te dar a vitória, para garantir a tua subsistência. Sabe que não interessa a quantidade das coisas que se levantam, não interessa a capacidade que tu tem de reação ou de mudança. O que é necessário é tu estar disponível, vazio, para que Deus te enche. E com aquilo que Ele colocar na tua mão, Ele vai garantir a tua vitória. Sabe que Gideão, no início da história, lá em Juízes 6, se apresenta como o menor e o mais fraco de sua casa. Ele diz: eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. Mas Deus faz ele parar de olhar para si mesmo, olhar para como ele se via, para as suas dificuldades, transforma ele num libertador do povo. Talvez hoje tu olhe para tua casa, tu olhe para os teus filhos, tu esteja olhando para a vida da tua esposa, tu olhando para a vida do teu esposo e pense: não existe mais solução. O único caminho é a separação, ou o único caminho é eu não contrariar. Mas eu quero dizer para ti que Deus, com aquilo que Ele colocou na tua mão, Ele vai te dar o livramento. Basta apenas tu te inclinar diante da vontade dEle, tu te colocar vazio para que Ele te enche, para que a glória dEle venha a ser resplandecida através daquilo que Ele fará. O livramento virá através da graça, do discernimento, da unção que Ele vai te dar, da estratégia que Ele tem preparado para o livramento do teu lar. Sabe que como homens, muitas vezes nós não assumimos quando estamos com medo, ou muitas vezes quando nos acovardamos. Antes de Gideão, antes do verso 12, do verso 11, fala, Deus falando com Gideão, diz assim: se o teu coração está temeroso, pega o teu servo Purai e desce até o acampamento dos midianitas, que eu vou te mostrar, que eu entreguei nas tuas mãos essa guerra. E ele diz assim: se tu estiveres com medo, não desce sozinho, leva o teu servo. E ele leva esse servo, e eles descem juntos, e ele escuta o sonho de um homem falando sobre esse pão que viria, e eles: é Gideão, é a espada de Gideão, Deus entregou nas suas mãos essa guerra. E eu quero nessa tarde falar para ti que Deus já te deu a vitória sobre todos os problemas referentes à tua família, aos teus filhos
Ele já entregou nas tuas mãos a chave para o livramento, a chave que vai abrir a porta para que haja um livramento, para que haja uma transformação na tua casa. Eu queria colocar mais um louvor. Eu queria colocar uma música do Regis Danese que fala sobre família. E depois eu volto orando pela tua casa. Não deixe de ligar para cá, pro 3624 0407. Coloque o seu pedido de oração, coloque a tua família em oração. Aquilo que muitas vezes os nossos olhos não veem, eu quero dizer que Deus já preparou para ti a porta certa para que tu possa ser livre desse problema, em nome de Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Voltamos com o programa Lar Feliz. Queremos estar orando agora nesse final de programa pelo... A dona Valdeci ligou, obrigado pela audiência, dona Valdeci, pedindo oração pelo seu esposo, o seu João, e pelo neto João Vitor e toda a família. Nós gostaríamos de orar agora pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, aquilo que Deus colocou na sua mão. Feche teus olhos, assim como falamos sobre esse texto que se encontra em Juízes 7, a partir do verso 12 até o verso 16. Creio que Deus tem uma estratégia para a tua casa. E é uma estratégia específica para a situação que tu vive hoje. Não interessa onde tu te encontra, aquilo que tu estás fazendo. Deus quer falar contigo agora, através dessa mensagem. Se tu acredita, fecha os teus olhos, se tu pode. E coloque a tua casa em oração. Coloque a tua vida diante de Deus. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por todas as famílias dessa cidade, por todas aquelas pessoas que estão escutando a rádio, Senhor, estão colocando as suas famílias diante de Ti. Pai, muito obrigado pelas nossas famílias, aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos para cuidar, para administrar, Senhor, para amar, Deus. Muito obrigado porque, mesmo sem habilidade, mesmo sem discernimento, Senhor, o Senhor conduz as nossas vidas se nós nos aproximarmos de Ti, se nós nos inclinarmos a nossa vontade a Ti, Senhor, com aquilo que Tu tens nos dado, com a estratégia vinda de Ti, Senhor. Queremos nos colocar como esse cântaro vazio, como esse jarro vazio, para que Tu possas encher, Senhor, com o fogo do Teu Espírito, para que quando esse vaso, essa casca se rompa, Senhor, quebre, como foi na história, Senhor, revele aquilo que nós temos de mais precioso no nosso interior, que é o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, cuida da nossa casa, cuida da vida do seu João, do João Vitor, da família da dona Valdeci, Senhor. Cuida de cada família, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a administrar. Renova o amor, renova a esperança, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Não existe limitação para aquilo que Tu podes fazer. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós
decretamos a cura daquelas pessoas que estão buscando isso em Ti, Senhor. O avivamento, o livramento, Senhor. As respostas, Pai, que o Teu povo tem clamado, tem buscado em Ti, Senhor. Que nessa tarde, Senhor, o Senhor tenha falado, assim como eu tenho certeza que o Senhor já falou ao coração de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, continua ministrando a Tua palavra ao nosso coração. Queremos nos despedir desse programa nessa tarde, Senhor, Te agradecendo pelaquilo que Tu já fizeste e aquilo que Tu ainda farás. Muito obrigado a cada um dos ouvintes pela sua audiência, pela sua confiança. Queremos deixar um louvor com vocês e agradecer. Sai com o coração aqui agradecido, cheio de gratidão pelaquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Quero dedicar o meu lar a Ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista